Professor Alan, o professor... Agora começou. Aí. Bom, então, se já tivermos alguém online na live de hoje, daqui a pouquinho a gente já vai começar. Nós vamos dar uns 2, 3 minutinhos aí para o pessoal ir chegando, né, e se assentando para acompanhar a nossa live de hoje, que a gente está aqui com o professor Alan, o professor Jorge, né, da FAI, o professor Alan da PUC e a professora Fernanda da Universidade Positivo, tá? Então, daqui a pouquinho a gente já inicia. Espero que estejam todos bem, né? Aqui já estamos iniciando, então, a live. Como é que estão todas as situações dos alunos na PUC, na FAI, professor Alan, professor Jorge, tudo tranquilo? Os alunos também, todos bem de saúde? Graças a Deus, na FAI, todos estão tranquilos, porque temos a proteção de São Francisco de Assis, os auspícios daquelas bênçãos, nós estamos, então, conseguindo levar avante as aulas, né, que nós temos aulas online, e fizemos uma mudança muito rápida, questão de 4 dias, nós já estávamos no online, e isso fez com que pudéssemos, então, permanecer com os alunos para concluírem o semestre sem prejuízo, né, porque muitos têm objetivos, muitos têm necessidades, e aí nós estamos conseguindo. Estamos agora na fase final de provas, né, de apresentações de trabalhos de curso, e seguimos aí com tranquilidade. Aí esperamos iniciar no próximo semestre também, diante de um novo cenário, que vamos aguardar o que a legislação vai nos dizer, né? Isso mesmo. E eu acho que o diferencial das universidades católicas, então, elas estarem abraçadas por todos os santos, né? Mas tirando a brincadeira, né? Mas estamos bem, eu acho que a realidade que nós estamos vivendo ela é muito parecida. Acho que a decisão prudente que o Estado tomou e as universidades tomaram nos forçou aí a nos adaptar rapidamente, e graças a Deus também é por isso que os alunos estão todos bem, né? E acho que é um pouco até do que a gente vai falar aqui, porque nós tivemos muito pouco tempo para nos adaptar, né, para mudar toda uma realidade de trabalho que há muitos anos, né, estava implantada. Isso é algo que se tem que fazer, né? Temos que nos adaptar para não parar, porque parar não é solução, né? A solução é continuar e criar alternativas, né? Acho que isso é muito importante. Mas graças a Deus estamos todos bem, aí, com poucas más notícias aí, que infelizmente sempre decorrem de situações que... Sim, de fato, né? Muito bem, então agradeço já de início a participação do professor Alan, a participação do professor Jorge, nessa live de hoje, que a gente está trabalhando em conjunto com as 3 grandes universidades de Curitiba, né, as 3 grandes universidades privadas de Curitiba, então a PUC, FAI e a Universidade Positivo, representada por mim. Então aqui eu já vou deixar para vocês que estiverem online, para poderem fazer a inscrição para ganhar o certificado, né, para aqueles que precisam de certificado para validação de horas complementares, então vocês podem acessar esse link ali embaixo, então simpla.com.br/desafios de negócio em tempos de crise, né, tudo com menuzinho, _ 878774. Então, já de antemão, então vou deixar um pouquinho só aparecendo esse link, depois eu vou retornando ele durante a nossa live para não aparecer ele tão grande ali embaixo, e vocês saberem quais são os professores, né, que estão participando aqui. Muito bem, então eu vou primeiramente eu vou me apresentar, porque muitos que estão nos assistindo aí não me conhecem, né, talvez eu tenha vários alunos meus, ou atuais, ou passados, ou futuros, quem sabe, que estão me assistindo, né, mas os outros colegas aí, principalmente da PUC, da FAI, talvez não me conheçam ainda. Meu nome é Fernanda Frankenberger, eu sou doutoranda em administração, formada em administração e mestre também em administração, sou coordenadora do curso de administração da Universidade Positivo, no campus Osório, e tenho, né, meu foco de estudo, meu foco de pesquisa é principalmente sustentabilidade, e esse é um dos temas que eu vou abordar mais aqui, mas também tenho bastante experiência na parte de produção e logística, que inclusive é um dos temas que o professor Jorge vai trabalhar um pouquinho mais, mas é a área mais dele, né, até do que minha nesse momento, então ele vai poder compartilhar bastante coisa com a gente, né? Então, já que eu falei no professor Jorge, o professor Jorge poderia se apresentar para nós?
Com certeza. Boa noite a todos que nos assistem. É uma grande satisfação receber esse convite e estar aqui presente. Meu nome é Jorge Wilson Michalovski, sou mestre em Educação e Novas Tecnologias, formado em Administração pela FAI, já há um longo tempo, e sou o coordenador atual do curso de Administração do campus Curitiba da FAI Centro Universitário. Muito legal, muito obrigada, professor Jorge. E o professor Alan também poderia se apresentar rapidamente? Claro, com certeza, Fernanda. Primeiro, eu gostaria, então, de saudar os estudantes da PUC, da FAI e da Positivo, que estão presentes aí com a gente. Todos da PUC, obviamente, me conhecem, né? Mas então, vou dar aí uma saudação também aos alunos da FAI e da Positivo. Aproveitar aqui o espaço para agradecer a Fernanda pelo convite, pela organização, né? E ao professor Jorge pela presença. Como a Fernanda colocou, nós estamos aqui entre as três principais universidades privadas da cidade de Curitiba e certamente algumas das mais importantes do estado. Bom, eu me chamo Alan Inácio, né, eu sou professor de Finanças e coordenador do curso de Administração e do Programa de Administração Internacional da PUC Paraná, no campus Curitiba. Eu sou formado em Administração, minha formação de origem, né, de graduação. Sou especialista em Contabilidade e Finanças e mestre em Organizações e Desenvolvimento. Minha área de atuação é Finanças, né, então é nessa direção aí que eu gostaria de contribuir com vocês hoje, tá? Legal, muito bom. Muito obrigada, professor Alan, professor Jorge. Então, eu já vou começar aqui para o debate, né? E eu tenho uma primeira pergunta já para o professor Alan, então, para a gente iniciando esse tópico, né, de desafios em gestão em tempos de crise. E aí, tempos de crise, a gente pensa, puxa, agora estamos passando por um momento de crise mundial, mas a gente já passou por outros momentos de crise mundiais também, e aí a gente começa a pensar né, que quais seriam esses principais desafios financeiros que as empresas, as organizações têm em tempos de crise, professor Alan? Então, Fernanda, obrigado pela pergunta. Acho que o impacto financeiro ele é o mais dolorido, né, para as organizações. E aí a gente poderia tratar isso por muitos ângulos, porque a gente pode falar do mundo ideal. O que seria o mundo ideal? O mundo ideal seria que as empresas tivessem formado capital de giro suficiente, tivessem recursos disponíveis nesse momento, né, o velho recurso guardado para poder enfrentar um momento em que você vai ter problemas de arrecadação. E aí aqui o que a gente tem, o principal impacto indireto está no fluxo de caixa, o primeiro impacto. Né? Então, o mundo ideal seria que as empresas tivessem formado essa reserva financeira suficiente para trabalhar o giro das operações quando elas não estão no seu momento natural. Mas a gente sabe que isso é o mundo ideal, mas é a realidade de um número menor das empresas, né? Um número pequeno de empresas que sofrem muito. A gente tem, especialmente na figura das pequenas empresas, o pequeno empreendedor, né? A empresa muito se confunde, né, com a sua vida pessoal, é a única fonte de recursos, né, e é dali que ele vive, ele trabalha muito dentro do limite financeiro para conseguir que a empresa sobreviva e a família sobreviva. Então, especialmente para pequenos negócios, o primeiro impacto em caixa, esse é o mais difícil de se equilibrar num momento como esse. A gente tem, todo mundo está acompanhando algumas políticas de Estado, né, para financiar, de certa forma, as empresas, mas esse acesso a esse recurso não é fácil, porque a empresa não pode ter problemas de inadimplência anterior, e é óbvio, né, nós temos um sistema bancário envolvido. Então, ela tem que ter arrecadação suficiente, né, comprovar uma arrecadação anterior suficiente para ter acesso ao recurso, muitas vezes é exigido garantia, e ela ainda não pode ter nenhum problema de inadimplência anterior. Então, esse acesso ele não é simples para empresas que também não estavam muito preparadas. Né? Para a grande empresa, né, ou para as empresas que são empregadoras também, bom, primeiro a gente estava falando aqui das pequenas empresas, que são as maiores empregadoras, né, mas as maiores empregadoras individuais também sofrem, porque a ausência de entrada de recursos também gera necessidade de caixa e necessidade de recurso imediato. E quanto mais a empresa se entrega ao período negativo, né, ou que a economia não se movimenta de uma maneira natural, ou não natural, com a que estávamos acostumados antes,
né? Obviamente isso tem impacto não só financeiro, mas um impacto indireto muito grande sobre a sociedade, né? Que é muito importante citar. Então, o principal impacto, né? E os principais desafios estão no equilíbrio financeiro dessa organização. Manter o equilíbrio financeiro no momento que não está favorável, né, para nenhum dos atores econômicos, para nenhum dos agentes econômicos, nem Estado, nem pessoas, nem empresa e nem setor externo, mas também nenhum agente econômico está no momento favorável. Então, se equilibrar é o principal desafio, né? Para eu não me estender muito aqui, eu vou parar nessa primeira fala, né? E aí a gente vai retomando aqui de acordo com de acordo com a dinâmica aqui dessa conversa, né, professor Jorge? Com certeza. É interessante porque nós estamos, assim, em 3 áreas fundamentais das organizações, né? Professora Fernanda aí na área de sustentabilidade, professor Alan na área de finanças, eu com a experiência e a condição na área de operações, produção e logística, né? Nós convivemos sempre juntos nas organizações, isso é muito importante, esse equilíbrio, né? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para a professora Fernanda. As empresas da região de Curitiba estão preocupadas com a sustentabilidade? Olha, essa é uma ótima pergunta, professor Jorge, porque, assim, de forma geral, a gente percebe que no Brasil, né, de uma forma mais ampla, a gente não tem tanta essa preocupação com sustentabilidade como a gente tem com a Europa, por exemplo, ou mesmo até Estados Unidos, mas principalmente mais Europa. E aqui, especificamente em Curitiba, a gente vive um misto desses dois momentos, porque a gente tem uma questão. Né, nós temos, claro, uma cidade que ela tem muita proximidade com muitas organizações europeias, né, haja vista todas as empresas internacionais que a gente tem aqui na cidade de Curitiba, as grandes, né, então nós temos Volvo, nós temos a Renault, nós temos a Bosch, né, como algumas aí só para citar. Então a gente percebe que as empresas que elas estão nesse meio termo, né, é preocupação, sim, mas até que ponto, porque a gente não tem essa cultura aqui dentro do Brasil. Mas eu vejo como uma necessidade das empresas pensarem na sustentabilidade e mesmo, às vezes, realocarem aquilo que elas já fazem, que muitas vezes já é sustentabilidade, e elas só não nomeiam dessa forma. Por exemplo, né, nós temos os 3 pilares lá da sustentabilidade, concordando ou não, é uma forma de se ver, né, a sustentabilidade, para a gente tentar, né, caminhar nesse caminho, percorrer esse caminho. Então, quando a gente pensa em indicadores econômicos, por exemplo, é um pouco do que o professor Alan comentou antes, né, atingimento de metas, né, como que a gente vai caminhar nesse sentido, ter uma sustentabilidade financeira, você ter um potencial de se manter no mercado nesse momento de crise. Então, outra questão também são, observando a parte social, né, então as pessoas, como que a gente vai trabalhar com essas pessoas, né, será que a gente tem algumas alternativas para alocação ou realocação, enfim, né, ou para trabalho remoto? Então, nós temos muitos elementos que possibilitam que as empresas pensem em sustentabilidade, né? É uma grande empresa que a gente tem aqui na região de Curitiba e que trabalha, né, bem focada mesmo com sustentabilidade, é a própria empresa Boticário. Né, eles têm lá um indicador de sustentabilidade, então, não, um acompanhamento, um relatório, então, se a gente observa lá no site deles, eles têm todo nesse relatório, fazem regularmente, tem, né, uma ideia toda dentro da sua organização que já fala sobre sustentabilidade. Outra também é a Renault, né, que tem implantado, né, medidas para responder, por exemplo, a relatórios de sustentabilidade como o GRI, e assim vai. Então, nós temos empresas que já estão caminhando nesse sentido, mas a gente já tem grandes desafios, né? Muitas vezes é até compreender o que eu enxergo, o que pode ser sustentabilidade para a minha empresa. Esse é um dos outros desafios, né, que nós temos, né? Então, acho que essa a principal questão aí, né, dentro desse contexto de sustentabilidade nas organizações, né? Acho bem importante, Fernanda, a sua colocação, porque, né, pegando um pouco o gancho aí no que falou o Jorge, né, as nossas áreas, elas são interdependentes, né, infelizmente, uma outra pessoa acha que são coisas diferentes e não são, né? E aí você já me deu a lembrar da minha fala ali dos grandes empregadores individuais, porque eles também já têm esse compromisso formado com a sociedade,
né? E no tempo de não captação de recurso, vira uma tarefa complexa, né? Não só manter o compromisso, e aí não digo só sobre a importância da sustentabilidade, que por si só já é autoexplicativa, né? Mas sim no contexto financeiro, social e de uma necessidade da empresa se manter no nível de consciência social que ela sempre pertenceu, a que ela sempre pertenceu, né? E pegando esse gancho, então, a gente também sabe, né? A gente está vivendo uma crise agora, uma grande crise mundial provocada pela pandemia, mas a gente teve outras, né? Com outras motivações, aí, especialmente econômicas, né? Então, eu queria também perguntar para o professor Jorge, né? Porque quais seriam os grandes desafios assim para suporte às organizações, na sua concepção, professor? Já que as organizações estão atravessando esse período de caos, e como que elas poderiam usar essa adversidade para sobreviver e crescer, né, numa crise como essa? Ok, professor Alan, é muito importante que a gente consiga delinear, por exemplo, esse aspecto, porque há uma necessidade da gente sempre entender ali a condição da crise e também da gestão. Então, nesse caso, é importante saber que esse cenário de crise, né, na realidade é uma alteração muito brusca que acontece no processo ou numa estrutura organizada de uma sociedade. Nós sabemos que a nossa história, né, vamos ver depois, que elas foram crises vivenciadas. E por serem vivenciadas, elas afetam sobremaneira a vida das pessoas. Então, tivemos aí ao longo da nossa história muitas crises, né, que abalaram a sociedade como um todo. Por exemplo, nós tivemos no ano 2000 a crise das .com. Elas deixaram um rastro de quebras e fechamento de empresas que em pouco tempo, creio que 3 anos, se não me falha a memória, eliminou quase 5.000 empresas. No ano de 2001, por exemplo, nós tivemos os atentados às Torres Gêmeas, no World Trade Center, em 11 de setembro. Também afetou as empresas, né? As pessoas foram, de certa forma, muito afetadas, no sentido de que gerou uma grande insegurança, né? Entre outros fatores. E aí as pessoas também tiveram a sua situação emocional muito abalada, né? A insegurança, o medo, o pânico, né? Será que acontece de novo ou não? Então, tudo isso gera uma insegurança nas pessoas que é colocada para a organização. Também em 2008 para 2009, nós tivemos a grande recessão dos Estados Unidos. E aí o professor Alan, que está na área de finanças, sabe que foi a maior crise financeira que afetou o mundo inteiro, de diversas formas. Agora, após análise dessas adversidades, percebe-se que o que garante a sobrevivência e o crescimento das organizações se baseiam em 3 situações. Primeiro, tecnologias. Depois, adaptação e a capacidade de reinventar-se, né? Atualmente, nós estamos realmente numa crise mundial, rara por ser na área de saúde, mas o que se percebe também é importante que o uso da tecnologia tem sido uma dessas situações, né? Agora estamos na adaptação ao remoto, né? Não conhecido assim com muita veemência, mas a adaptação ao remoto foi algo que surgiu de imediato, né? Mesmo assim, estão se ajustando a essas mudanças do ambiente. O importante é a capacidade de se reinventar a todo momento. Então, essas seriam, digamos assim, o grande suporte, né, que as empresas atravessam. E usando essa adversidade para sobreviver, ou seja, usar a tecnologia, adaptar-se e também reinventar-se a todo momento. Muito bem. Dentro desse aspecto, né, que nós falamos ali, acabei abordando a parte da área financeira, né, que eu citei das grandes crises, e daí gostaria de ver com o professor Alan se, dentro dessa situação, há uma perspectiva de recuperação da captação de recurso no formato anterior à crise?
Então, professor, é uma pergunta assim que eu vou separar aqui em duas partes a resposta, né? Captar recursos como antes, sim, é demorado, né? Mas captar recursos da mesma forma que antes, não, né? Nós estamos vivendo um momento de bastante ruptura, né? Acho que o professor foi feliz em colocar, poxa, a crise de 2008 e 2009, sem precedentes a não ser 29. Nós estamos vivendo agora uma crise provocada por uma pandemia, né, uma crise sanitária, sem precedentes a não ser a gripe espanhola, né? Então, só que o que a gente tem hoje? É um momento de ampla ruptura. As pessoas têm que entender, né? A gente ouve muito a expressão novo normal, né? Eu vou dizer, poxa, então vem por aí uma nova economia. O que acontece é que, naturalmente, esse novo, ele iria acontecer lentamente, né? Em algum momento a gente ia fazer alguma migração parcial da educação para o formato remoto, em algum momento as empresas iriam escalar de uma maneira mais veloz na comercialização online, na profissionalização do serviço de entrega e etc. Só que é óbvio que isso não aconteceria tão rápido, né? A crise convidou as empresas para dançar, e disse, não, é a partir de amanhã que você vai ter que se reinventar assim. Isso, obviamente, é traumático e isso é lento, né? Óbvio, vai gerar uma oportunidade para as empresas para que, quando nós tivermos algum retorno das atividades presenciais mais sólido, que elas tragam recursos numa captação presencial tradicional e que estejam preparadas para escalar em uma outra maneira que talvez não possam se preparar tão rapidamente. Só que, obviamente, esse processo é traumático. Então, para de ampla ruptura. Então, não tem retorno ao antes. Né? Eu vou nominar aqui, nada oficial, né? Não escrevi nada sobre isso ainda, mas a gente está vindo tá caminhando em direção a uma nova economia em todos os setores, onde a gente obviamente vai ter a atividade tradicional existindo, né? Nós vamos ter público para ela, mas nós também vamos ter uma grande transformação dessa economia e uma captação em formatos diferentes que ela não vai deixar de acontecer. Né? Ela não vai deixar mais de existir a partir do momento que ela cresceu aqui dentro dessa situação emergencial. O problema é que isso gera um impacto sobre as organizações. É como te pedir para emagrecer 10 quilos em 10 dias. Você pode até conseguir, mas vai sofrer. Pode até colher frutos legais disso no futuro, né? Mas vai ser muito sofrido, né? E se você adotar uma estratégia muito agressiva, isso pode te fazer mal. Desculpe a analogia, né? Mas um pouco isso acontece com as organizações, né? Ela foi convidada, né, a emagrecer 10 quilos em 10 dias. Então, é um processo traumático, é muito sofrido para essa organização, né? E certamente muitas não vão conseguir, né, sair dessa situação sem arranhões, e às vezes tão fortes que as obriguem a fechar, né, e outras vão conseguir se reinventar. Então, vem uma nova economia, um novo perfil de empresa aí para o futuro, e a gente espera que, óbvio, a maioria das empresas possa sobreviver, na medida do possível. Então, é uma condição de ruptura, ao meu ver, que vai trazer uma nova forma de se pensar a economia. Então, os recursos virão de novo, mas a forma como eles vêm, eu acho que dificilmente vão acontecer da mesma maneira, né, no mesmo formato. É por aí, assim, essa lógica da crise. Não, justamente, acho que esse é um dos caminhos que a gente tem percebido, né, em vários contextos, né, como que a gente se reinventa, né, e aí dentro desse sentido, até mesmo de a gente se reinventar, eu tenho uma pergunta para o professor Jorge, né, que a gente pensa nos processos produtivos, que tem muito impacto, da decorrência da crise, tem que se reinventar, tem que inovar, tem que mudar a sua estrutura, né, mas aí eu pergunto assim, como que é a atuação de um gestor, né, para que essa situação como um todo de continuidade e não de descontinuidade do negócio em si, até mesmo das operações, como é que essa atuação desse gestor deveria ser, né, nesse cenário agora? Como é que o professor vê isso?
Olha, Fernanda, é interessante porque as organizações, elas necessitam exatamente desse processo produtivo, né? E como falou o professor Alan, nessa situação dessa nova economia, digamos, uma nova onda, né, econômica que deve surgir dessa crise, todo o processo produtivo, ele gera valor para a empresa e também para os seus stakeholders, ou seja, aqueles que têm interesse na organização, funcionários, governo, fornecedores, clientes, todos têm interesse na organização, né? E isso gera valor. Então, o processo produtivo, ao gerar valor, ele é de suma importância. Então, o gestor que entra numa situação como essa, ele deve procurar otimizar todos os processos. É lógico que a gente não consegue otimizar todos os processos de uma empresa num determinado momento. Custa caro, é demorado, né? Envolve as pessoas, comprometimento e uma série de situações, mas é importante que esse gestor selecione aqueles que são mais importantes, né? Que identifique os gargalos, ou seja, aqueles que são difíceis, aqueles que seguram o processo produtivo e não permitem, né, que ele tenha mais competitividade, ele não seja sustentável e por aí afora. E com isso também utilizar as tecnologias adequadas. E essas tecnologias adequadas, elas devem estar com o comprometimento das pessoas. Porque em tempo de crise, como esse que estamos vivendo agora, é importante reavaliar, por exemplo, políticas de estoque, né? Se o meu consumidor está parado, o meu cliente está parado, e eu tenho estoque, que tipo de situação eu devo? Então, tenho que reavaliar essas políticas de estoque, os modelos de pressuprimento, né? E se adaptar às mudanças de consumo, porque cada crise traz uma situação diferenciada. Como nós já falamos em relação às pessoas, que elas são afetadas, e o seu emocional, aí afeta também as condições de consumo. Então, pode ser que algum desses produtos da organização, nesse momento crítico, não tenham, digamos assim, as vendas que foram previstas, né? Ou os serviços que deveriam ser prestados, como nós estamos vendo aí, as empresas que prestam serviços, tendo em vista a legislação, não podem funcionar e tal. Então, é uma situação que o gestor tem que ver, né? Então, se esse serviço não pode ser prestado, isso vai exigir uma atuação muito mais estratégica. No caso do processo produtivo, de produção de bens, aí entra a função compras, né? Ela já é estratégica, ela vai ser mais ainda, né? Porque ela vai ter que verificar na obtenção das mercadorias, matérias-primas, né? E também os serviços, que deverão vir numa quantidade e também naquela qualidade exigidas, né? A um custo justo e o menor possível. Que a gente não pode falar muito o menor custo, porque você tem que ter um custo justo e trabalhar para aquele que seja menor. Dentro dessa situação, o gestor também deve procurar novas plataformas de vendas, né? A exemplo que tem, todo mundo conhece agora, o e-commerce, né? Porque ele, dependendo da situação, vai ter que vender o seu produto, escoá-lo de uma forma ou de outra. Então, se não tem novas plataformas, vai ter que descobri-las, né? Vai ter que colocar elas em prática também. Por isso, entra algo interessante que a gente chama a situação, que é a negociação, ela é fundamental, ou seja, negociação é fundamental e tomada de decisão devem ser conjuntas, porque todo o esforço que deve ser colocado pela organização para que ela possa garantir que a mesma alcance seus objetivos. E para que se tenha êxito, é muito importante gerenciar esses recursos. E gerenciar esses recursos é aproveitar o melhor das estruturas, é usar as tecnologias, usar o capital de forma bem consciente e adequada, né? Gerir as pessoas por meio de planejamento, de organização, de liderança e controle. Caso contrário, entra-se numa situação desenfreada de pânico, medo, insegurança, consequentemente a organização não vai conseguir atingir seus objetivos. Nós temos observado agora, recentemente, que empresas de 40 anos, 41, 50, infelizmente estão anunciando o fechamento de suas portas. É por isso que nós falamos lá no começo, né, de você
você adaptar-se, de você usar tecnologias e se reinventar. Caso contrário, você vai ficar à margem desse mercado e a um primeiro sopro, a um primeiro problema que possa existir, você não consegue retornar a esse mercado que há tantos anos você esteve ali competindo e trabalhando com ele. Eu vou aproveitar aqui, professor, fazer uma provocação, né? A gente está falando aqui dos desafios financeiros, aí marcamos agora um pouquinho o desafio da produção. Na verdade, eles sempre foram desafios, né? Só que agora eles estão prementes, né? Porque é um momento, né? É um momento muito, muito singular que nós estamos vivendo aí, e sob o ponto de vista negativo. Então, são desafios que se tornam indissociáveis da função de gestão. Mas vou aproveitar para fazer um desafio aqui, né, uma provocação para a Fernanda, né, de que, assim, a gente tem, então, que equilibrar as finanças, fazer melhor com menos recursos, né, na visão da produção, e como que a empresa pode, no meio de todo esse desafio, né, incorporar a sustentabilidade na gestão, especialmente num momento como esse. Bom, na minha visão, a gente tem, claro, né, um grande desafio, primeiro, de ter o aceite da sustentabilidade pelas empresas, né, de elas entenderem de que esse é um caminho que não tem mais volta, né, então elas, primeiro, esse aceite da própria sustentabilidade. Um segundo momento, claro, né, é pensar que a sustentabilidade, ela não é um fim, a gente nunca vai chegar na sustentabilidade, ele é um caminho, né, é um meio pelo qual a gente vai manter a empresa. Então, pensando nesse sentido, desse caminho que a gente vai percorrer de sustentabilidade, aí, claro, né, a gente tem que pensar a questão financeira, obviamente, né, de que forma que eu faço mais, melhor, com o pouco que eu tenho, ou com o menos que eu tenho, de que forma que eu vou gerir as minhas equipes para manter a motivação também, né, acho que nós, todos aqui, nós três, estamos trabalhando no mínimo, muito mais do que a gente já estava trabalhando antes, né, quando nós íamos todos os dias para as universidades. Isso eu também percebo nos meus alunos, né, temos muitos alunos que comentam, puxa, trabalhando muito mais, isso é geral. Como é que a gente também mantém a motivação dessa equipe que está só dentro de casa, né, muitas equipes que estão dentro de casa, estão trabalhando, como que ela fica, né, o que tem que sair, pegar transporte público muitas vezes, então como é que a gente mantém essa motivação? Isso é ter essa visão social mesmo, né? Como é que eu estou olhando a comunidade, o meu entorno, como é que eu estou olhando, talvez, repensando processos produtivos, né? Vinculando um pouquinho com a resposta lá do professor Jorge antes, então como é que eu vinculo com processos produtivos, como é que eu repenso as atividades, enfim, né, no detalhe mesmo, do que eu tenho visto hoje, para gerar talvez até mesmo uma economia, né? Hoje mesmo, antes de iniciarmos a live, eu estava olhando algumas notícias e vi que agora estão pensando em fazer, né, o BL, que é o Bill of Lading, quem trabalha no comércio internacional sabe que toda carga para ser embarcada precisa de uma documentação, no marítimo é o BL, estão pensando em fazer essa documentação toda eletrônica, né? Então, será que eu preciso realmente de um papel? Será que não dá para eu migrar para um formato eletrônico? Então, é algo super essencial, e isso acho que é um momento de, claro, desafios, né? Mas é um momento de grandes oportunidades também que a gente está visualizando aqui de repensar os processos, né? Então, acho que essa o foco que a sustentabilidade pode trazer para os negócios, de fato. Ok, professora Fernanda, é interessante essa sua abordagem, né, porque realmente, agora com essa situação, vocês vejam, aquilo que nós falamos, é essa adaptação que está acontecendo, né? Desde quando o BL seria colocado digital, né? Por exemplo, é uma situação de adaptação à mudança do ambiente que está acontecendo, porque os negócios têm que continuar. Então, dentro desse aspecto, professora Fernanda, você abordou ali uma questão das oportunidades. E quais seriam as oportunidades que a sustentabilidade promover nesse momento? Bom, eu vejo que existem, claro, né, as oportunidades tradicionais, que muitas pessoas veem como melhoria da imagem da empresa, né, olha, eu sou sustentável, quase como fosse um selo, e você nunca mais teria que fazer nada diferente, né, então, e não é assim que funciona, né, a sustentabilidade, como eu disse antes, ela é um caminho, então, mas, claro, a gente tem que identificar, né, quais essas oportunidades, que caminhos novos que eu posso seguir, pensando na sustentabilidade.
de que forma eu posso atender os meus clientes de uma forma diferenciada, mantendo a minha sustentabilidade financeira, né, minha rentabilidade ali no final do negócio, de que forma eu posso envolver melhor as minhas equipes. Então, isso aí a gente vai visualizar que tem tantas formas novas de trabalho, por exemplo, né? Então, são oportunidades únicas que a gente tem agora, e eu tenho pensado muito nesse momento das crises anteriores, crises passadas que nós já tivemos, né, como bem foi comentado antes, e de que forma, então, as sociedades também se reinventaram, né, nesses diversos momentos de crise, como que a gente se reinventou, né? Então, pensando lá atrás, né, pega 1 século, 2 séculos atrás, quais todas as crises que a gente passou, a gente saiu diferente, a gente saiu melhor, mudou, né? Então, assim, nós ainda estamos, né, no meio dela, e eu acho que a gente, né, nós estamos vivendo num momento único também, pensando nesse sentido, porque agora nós podemos nos comunicar de uma forma muito fácil e muito rápida pelo computador. Estamos aqui fazendo uma live. Quando é que a gente pensou em fazer isso 20 anos atrás, né? Quando eu estava na faculdade, jamais, né? Então, nunca. Então, são todas oportunidades que a gente vai visualizando, que vai pensando, caminhos novos que se trilha aí nesse sentido, né? Então, agarrar a oportunidade, nunca se dá por vencido, né? Eu acho que a gente tem essa ideia, até mesmo por nós sermos brasileiros, né, que não desiste nunca, mas eu acho que mais do que nunca a gente pode desistir, né, daquilo que a gente tem pensado. Então, são oportunidades que vão aparecendo, e a gente tem que agarrar e desenvolver negócios novos, talvez repensar os negócios, né? Então, não existe, assim, um caminho único, né, mas existem essa remodelagem de todo o negócio. Acho que é esse o sentido que a gente tem que dar nesse momento, né. Ok, professor, é interessante. Eu acho que a Fernanda não precisava nem ter ido tão longe, falar de 20 anos atrás, né? Talvez um pouco menos do que isso. Vai acabar revelando a nossa idade aqui. E acho que assim, você me colocou para pensar aqui, né? Porque a sustentabilidade é uma palavra multifacetada, né? Não é só a tríade do ambiental, social e econômico, mas a gente pode falar de sustentabilidade organizacional. Acho que você citou um ponto importante. A organização tem que sobreviver, né? E deixar o planeta sobreviver e deixar a sociedade sobreviver também, né? E esse processo de organização me dá até um pouco de curiosidade, né? Eu imagino, a gente tem, obviamente, agora também não só o desafio tecnológico, porque ainda é um desafio, para a gente ter internet suficiente para fazer isso aqui, o equipamento mais adequado para fazer isso aqui, né? Está sendo um desafio bastante grande para todos, né? Mas quiçá para as organizações também, né? Mas eu vou sair um pouquinho do campo da tecnologia e perguntar, né, para o Jorge, que é a área de escopo dele, com relação à logística, né? Qual que é o papel que ela está desempenhando aí nesse tempo de crise? Olha, Alan, é muito importante todos pensarem nessa situação, porque quando você tem um produto em casa, provavelmente você sabe que ele foi produzido, mas alguém lhe entregou, né? E com isso é importante que em qualquer crise, independente de qual seja, financeira, climática, sanitária, a logística ela é fundamental para suprir todos os setores da sociedade, né? Seja na distribuição, na armazenagem, o transporte de produtos e pessoas não pode parar, né? Como nós estamos vendo hoje, né? Tanto é que o transporte está numa situação assim bem elevada, porque ele seria um impacto muito grande, né? Mas tudo isso, em relação à logística, é muito dinâmico, né? E devido à crise que se passa e com as transformações e a complexidade que ela gera, gerenciar as operações de forma eficiente é um grande desafio. Na atual crise, né, que teve um início muito rápido, questão de 4, 5 dias, o maior problema foi a falta de informação, né? As informações não vinham. Então, as organizações, as empresas e tudo mais, as instituições de ensino, né, elaboraram planos de contingências, e esse plano de contingências não foram testados e nem avaliados, né? Foram se adaptando, né, em relação à situação em que
o mundo estava girando, né? Em que a crise estava passando, né? Então, a implementação, por exemplo, do home office, que estava bem desconhecido, né? Foi algo que foi colocado assim como algo muito interessante que estava funcionando. Como fazer o home office, né? As pessoas nunca trabalharam, de certa forma, assim, generalizada nessa situação. E por isso houve a necessidade de criar novas habilidades. E isso na área de logística. Como que você vai fazer, por exemplo, o gerenciamento de cargas e tudo mais, home office, né? Então, se veja que teve que ser criado novas habilidades, treinamentos online foram feitos, assim, em grande escala, o webinar, né, ou seminários realizados pela internet para capacitação de colaboradores, com uma única finalidade de manter e melhorar o serviço, né? Aquilo que nós vimos lá na primeira questão que foi me perguntado, é como sobreviver, ele tem que manter aquele negócio, né? E além de manter, ele tem que melhorar, né, os serviços. E a logística, quer queira ou quer não, uma das situações dela também é o abastecimento. Nós vemos aí que em termos de medicamentos, em termos de alimentação, não pode parar, porque o pessoal não pode sair de casa, né? Nessa crise, por exemplo. Na financeira não tinha o que comprar, né? Então, quer dizer, a logística, ela se mantém, digamos assim, essencial nesses momentos, né? E nesse sentido, o e-commerce se fortaleceu de uma forma, assim, assustadora nessa crise. E com isso, as pessoas estando em casa, que nem foi comentado, em home office, precisavam receber mercadorias, alimentação, né? E tudo isso foi, digamos assim, colocado para a logística, né? Tanto é que o transporte de mercadorias teve um aumento significativo nessa época. E você veja que a logística, ela é estratégica também, né? Ela faz parte do negócio da organização. A professora Fernanda comentou a respeito do BL, que está se pensando fazer que ele seja agora digital, né, e tudo mais. Eu tenho um amigo que trabalha nessa área de importação e exportação, e ao exportar produtos, o que aconteceu foi pelo FedEx, o BL, né? E o BL acabou parando em Dubai, a mercadoria ia para a Índia, e em Dubai não tem voo para a Índia, e a mercadoria de navio chegou na Índia, e o BL não chegou lá na Índia. Então ficou uma situação. Tem certeza que você colocou o documento no malote? Claro que coloquei, mas está parado lá no lugar. Então, se veja, aí tem que ter uma adaptação. Com certeza não foi o único caso. Por isso que já tem essa situação que a professora Fernanda comentou. Tem que achar uma solução agora nesse momento. É aquilo que nós comentamos, a tal da adaptação. Mas a logística, nesse sentido, ela torna-se fundamental nesse período aí, né, para justamente manter o abastecimento em todos os setores. Isso mesmo, né? Tem realmente essa dificuldade, né? Claro, né? A logística é bem operacional, a gente enxerga ela acontecendo, né? Em muitos momentos, no nosso dia a dia. E para não só a logística acontecer, mas também todo atendimento, serviço, e-commerce, né? Toda essa mudança que a gente precisa. Eu tenho uma pergunta, então, para o professor Alan, pensando, né? Se existe como trabalhar ou pensar em oportunidades tendo em vista essa restrição orçamentária que a gente tem passado hoje em dia? Então, Fernando, acho que a gente deu boas dicas, né, sobre esse tema antes, acho que todos nós de alguma forma citamos, né, e acho que na verdade só se pode pensar em oportunidade agora, em adaptação, em geração de alternativas. E seja qual for a área da gestão que nós formos pensar, existem caminhos para isso, né? Então, como a gente comentou antes, é uma oportunidade para se otimizar a gestão do fluxo de caixa. Puxa, é uma oportunidade, né, em período de restrição. É uma oportunidade de se repensar o processo produtivo, o seu sistema de estoque, o seu modelo de entrega, o seu modelo de venda, né, trocando do presencial para o online. Sim, ele é uma oportunidade. É uma oportunidade para fomentar muito mais a sua capacidade de gerar
incluso mídia espontânea a partir das tuas ações de sustentabilidade, por que não? Sim, são oportunidades, né? O que acontece é que num período de restrição isso é difícil, né? E é doloroso, né? Como eu comentei antes aqui, mas sim são oportunidades. E também, aí a gente está falando de oportunidades internas, né? Melhoria de processos internos, mas também existe, né? Como se observar, deve se fazer nesse momento, criar alternativas olhando para a janela, né? Olhando para fora, né? E tentando entender o que eu consigo adaptar o meu negócio, o meu modelo de negócio, de forma a atender necessidades que o mercado tem agora a partir. Então, para uma empresa de tecnologia, gerar um BL eletrônico, um sistema seguro, pode ser uma oportunidade, por que não? Né? Para uma empresa de logística, né, o melhor sistema de operação, de carregamento e descarregamento, isso pode ser uma oportunidade para ganhar mercado, né, para se diferenciar no mercado. Assim como em diversos setores, né, para que não aconteça o que infelizmente já está acontecendo, já são dados concretos aqui no Brasil, né, de que o número de empresas que estão fechando já cresceu aí, se eu não estou enganado, a taxa de 30% a mais do que em períodos anteriores. Então já é uma realidade. Então, nós temos que buscar oportunidades alternativas, se adaptar para sobreviver, né, num cenário que está muito mais complicado agora, e eu acredito que a oportunidade está tanto dentro da profissionalização do sistema de gestão, tal qual na observação de oportunidades externas, né, que estão aí passando muitas vezes na nossa frente e a gente não consegue enxergar, né, ou seja, e a gente tem que ter, que eu vou falar por mim agora, né, até um pouco de humildade, pessoal na hora de observar isso, porque sempre foi uma oportunidade para nós, né, professores e coordenadores de curso, criar momentos como esse aqui, né, a tecnologia já estava à disposição aí há alguns anos, não 20, mas há alguns anos, né, mas a gente, de certa forma, a gente fazia isso, né, em alguns momentos, mas talvez não utilizasse com o potencial que isso tem. Então, uma oportunidade que a gente tem para o futuro, por que não? Agora, é claro que isso é um processo que não vai ser tão simples assim, né? Então, a gente tem que tentar enxergar essas oportunidades e poder aproveitá-las da melhor forma possível. É interessante, professor Alan, porque na esteira desse escopo aí de restrição orçamentária, gostaria de lhe perguntar, nós estamos passando aí pela transformação, né? E estamos conhecendo uma nova economia? Na minha concepção, a gente está começando a enxergar, e eu acho que é um processo inevitável, né? Eu acho que a gente vai conhecer ainda todas as facetas dessa nova economia. De certa forma, a pandemia ela se apresentou para a gente lá em fevereiro e disse, olha, eu existo. Ninguém nem imaginava, né, o cenário que a gente ia enfrentar aqui, ou se imaginava, ficou muito, né, ficou escondido com a opinião, ou não foi devidamente ouvido, né? E o que a gente está começando a enxergar lá no fundo é como essa economia vai ser, né? Eu acho que ainda temos transformações para viver, e sim, sem dúvida a gente vai ter uma nova economia chegando por aí, um novo modelo de se fazer negócios, né? Que não só tecnologicamente, mas acho que também há outras modificações que naturalmente vão acontecer, né? E aí vão desde em todas as áreas. Então a gente vê a medicina está passando por transformação aqui no país, né? E muitos modelos de negócio estão passando por transformações que não necessariamente estão ligados à tecnologia ou apenas à tecnologia, né? Mas certamente a gente vai ver um modelo de negociação que está aí desde o século 2, né, que é o comércio presencial, a gente vai ver muitos negócios surgindo e ressurgindo da tecnologia, né? Alguns de necessidade, eu estava olhando assim, que incrível é os drive-cinemas, né? Os drive-ins renascendo, assim, coisa que se você falasse há um ano atrás, eu ia falar, você está maluco, isso não vai renascer nunca, né? Será que é temporário? Não sabemos, né?
mas a gente ainda vai experimentar no escopo maior, assim, nessa multitransformação, a gente vai sim enxergar uma nova economia sem dúvida nenhuma, né? Bom, enfim, para eu não me alongar demais aqui, eu fiquei aqui enquanto a Fernanda falava ali, né, com o professor Jorge, eu fiquei com uma dúvida aqui com a Fernanda, assim, né, dentro dessa lógica, né, da área que ela trabalha aí também, como é que as empresas podem se preparar, né, para os novos desafios dos novos mercados que estão chegando. Bom, eu acho que uma forma que as empresas podem se preparar pensando, né, nessa abertura e reabertura, o fechamento, no caso, e abertura de empresas, né, eu acho que o mesmo de repensar, remodelar o próprio negócio, buscar informação. Eu acho que esse é um dos principais canais, né, buscar informação, buscar treinamento, porque a forma como a gente trabalhou até janeiro de 2020, a gente tem que se repensar também, né? Então, nós estamos aqui repensando o nosso trabalho, fazendo um debate ao vivo, né? Nós estamos repensando essa forma, né, de a gente atuar. Eu acho que também informação e treinamento é essencial nesse momento, porque vão surgir novos negócios. Eu sempre uso uma metáfora, né? Se você está preparado quando o trem passa na sua frente, você pega o trem. Senão, não adianta você correr atrás, você perdeu. Então, assim, você tem que estar preparado nesse momento, né? Então, né, e a preparação é o quê? É buscar informação, buscar educação, buscar idioma. É difícil, não é fácil, de forma alguma é fácil, né? Então, se a gente for, cada um de nós três aqui formos contar todas as oportunidades que nós já tivemos, porque estávamos preparados naquele momento, a gente não vai encerrar a live agora às 7 horas da noite com toda certeza. Então, porque realmente, assim, é uma preparação. E eu acho que isso, né, até para os colegas que estão assistindo aí, é um desafio muito grande, né? Porque como é que eu vou me preparar financeiramente agora? Puxa, é difícil, claro, né? Daí talvez o professor Alan poderia pensar, né, em abordar outros investimentos, questões de finanças, né, que as empresas, ou mesmo as pessoas físicas, enfim, poderiam fazer. A gente poderia pensar novos modelos, né, de transporte, enfim, novos modelos de comunicação, né, de operações aí nesse momento. Mas eu acho que tudo isso ele vai passar por um momento de preparação, de informação, né, de readaptação das pessoas nesse momento, né? Acho que é assim que elas podem se preparar, né? Essa é a minha visão, pelo menos. E nesse sentido, eu queria, né, então, perguntar já para o professor Jorge, o que né, desse cenário todo, o que a gente pode esperar do futuro? Na tua bolinha mágica aí, o que diz, né, que a gente pode esperar? Talvez o Alan depois possa comentar alguma coisa, se a gente tiver um pouquinho de tempo ainda. Professora Fernanda, é interessante porque a cada crise que se passa, há muitas mudanças, né? Há muito aprendizado. Chamamos na indústria de lições aprendidas, né? Você registra e aprende, né? Mas atualmente, o nosso futuro, provavelmente a inovação disruptiva, ela vai avançar assim rapidamente, no sentido de proporcionar às empresas um diferencial de mercado, digamos assim, melhor, né? Porque ampliando as vantagens competitivas com produtividade e, como a professora mesmo falou, com sustentabilidade, vai superar, inclusive, os concorrentes, né? Essas revoluções que podem ser denominadas de industriais ou tecnológicas, elas eliminam as antecessoras e assumem seu lugar, né? Quando a gente fala em inovação disruptiva. Essa inovação disruptiva, ela está baseada na facilidade e na acessibilidade, ou seja, é fácil, acessível, tem qualidade, né? E aí ela começa a ser reconhecida pouco a pouco. E aí, em determinado momento, já está disponível a todos. A exemplo disso, né, nós temos os serviços de streaming, né, o Netflix, Spotify, que transformaram o que existia no mercado e tomaram o seu lugar. Nós vemos hoje que a Netflix substituiu as locadoras, e ainda tentam resistir, mas, digamos assim, estão sendo ultrapassadas pela Netflix. O Spotify superou, né, em todas as situações, as lojas de CD players.
Então, isso vai sumindo, isso vai aparecendo novos negócios, né? E com essa facilidade e a acessibilidade, né, agora nós estamos vendo o trabalho home office. Nós vimos também a acessibilidade, a qualidade e a facilidade que tem o webinar, né, para fazer essas videoconferências, né, entre outras situações. Enfim, eu acredito que as crises vão continuar. Nós vamos sair dessa e vai existir uma outra que ainda não se pensou, não sei, quem sabe da água, da energia elétrica, né? Mas temos que nos preparar. Então, o que o futuro nos reserva é preparar-se, né? A professora até comentou. Então, esteja preparado para quando e onde a sua atuação for necessária. Você que é gestor, você que está nos assistindo, é importante o estudo, a preparação, ter atitude, né, e também conseguir se preparar durante um determinado tempo. Tem uma expressão de um professor, o Meginson, ele foi professor da Louisiana State University, e num discurso, eu acho que foi em 1963, quando ele fez uma interpretação da ideia central da obra de Charles Darwin, que era A Origem das Espécies, que nesse ponto ele colocou, essa não é do Darwin, mas é do Meginson, né? Que não é a mais intelectual das espécies que sobrevive, não é a mais forte que sobrevive, mas a espécie que sobrevive é a que melhor se adapta, a que se ajusta às mudanças do ambiente em que se encontra. E é o que nós estamos fazendo, né? Estamos nos adaptando, estamos usando tecnologias, estamos nos reinventando. Ou seja, se você se ajustar às mudanças do ambiente que se encontra, sobreviverá e crescerá de forma exponencial naquele mercado, naquele ambiente novo que vai surgir. Como falou o professor Alan, uma nova economia, né? Como falou a professora Fernanda, dentro de um novo escopo de sustentabilidade, aí já dentro de uma área mais prática e não só conceitual, né? E isso eu acredito que é o que nós teremos aí, professora Fernanda, para esse cenário futuro que se espera dos mercados e da nossa sociedade como um todo. Legal, muito bom. Professor Alan, quer fazer algum comentário em 1 ou 2 minutos ainda? Temos um pouquinho de tempo. Só agradecer a vocês, né? Muito rica essa discussão, seriam centenas de exemplos, né? Acho que até o trabalho home office, né? A gente olha aí, há pouco tempo atrás, a gente falava do trabalho usando a Google com trabalho remoto como sendo assim um exemplo fantástico de gestão e de trabalho home office, né? E hoje é uma realidade nossa aqui, né? Enfim, seriam muitas coisas. Eu gostaria então de agradecer a você, professor Jorge, né, em nome da PUC Paraná por esse convite, né, e pela honra de estar aí junto com vocês debatendo, né? Novamente agradecer a presença aí dos alunos da FAI do Positivo. E agora, na abertura, eu saudei com mais entusiasmo os estudantes da FAI do Positivo. Então, agora eu vou agradecer também em especial aos estudantes da PUC que estiveram presentes aí. Lembrar que vamos ter as horas complementares, né, para esse certificado. E deixar aí o recado de mais, né, meus votos aí de mais aprendizado, porque é muito importante esse momento aqui. E eu acho que isso aqui, né, aquela história de isso não é EAD, né, Fernando e Jorge? Isso aqui é não. Né? Isso aqui é um ganho, né, infinito que vocês estão tendo a oportunidade de ter, e é uma oportunidade muito diferente até do que se teria no presencial, né? Então acho que é importante deixar essas palavras também. Isso mesmo, né? Então, agradeço muito, né, o professor Jorge, o professor Alan, pela oportunidade, né, que eu tive de convidá-los, né, agradeço muito pela participação, pelo aceite que vocês tiveram para participar dessa live aqui que a gente pensou, porque às vezes parece que a gente está no nosso mundinho, fechado, pequeno, e na verdade, não é porque a gente está agora cada um na sua casa, não sei onde cada um mora, mas muitas vezes mora perto da minha, né? Então, a gente mesmo assim não pode se encontrar, mas aqui na live online a gente consegue se encontrar, a gente consegue pensar, a gente consegue debater,
e eu acho que esse é um caminho muito interessante, né, então, agradecer, né, aos dois professores, também aos alunos das duas instituições, né, da PUC-Paraná, da FAI, em especial também da minha instituição, na Universidade Positivo. Coloquei aqui novamente, né, no banner para vocês verem lá o link para poder fazer a solicitação daí do certificado, né, porque valem horas complementares. Então, deixar aqui o convite para que nós possamos nos encontrar novamente em uma futura live. Agora estamos todos no final do segundo bimestre, quem sabe agora no retorno às aulas, né, um momento no próximo semestre a gente possa de novo repetir a dose e reavaliar o que mudou, o que aconteceu durante esse período aí, que espero, né, com muita fé, que logo a gente saia, né, que a gente possa voltar cada um para suas universidades, nas suas rotinas tradicionais aí de aula presencial, que eu acho que está todo mundo morrendo de vontade para voltar, né? Mas acho que é essa a ideia. Eu agradeço muito, né, de coração mesmo, e fiquem bem, fiquem com Deus aí, até mais. Se pudesse terminar para agradecer, posso agradecer aqui? Claro, professor Jorge. Eu quero agradecer, então, o convite da professora Fernanda e também a companhia do professor Alan ali, agradecer os alunos tanto da PUC como da Positivo e os meus alunos da FAI, porque tem um mindset colaborativo, né, que é outro item que a gente sabe também que é disruptivo. Então, agradecer aí a nossa participação e dizer a todos que cada momento que nós nos encontramos é um aprendizado, e esse aprendizado a gente leva para a nossa vida toda, né? Quando duas pessoas se encontram e trocam conhecimentos, você não sai com o seu conhecimento, você sai com o do outro e com o seu. Então, foi muito gratificante a participação, né, de 3 áreas aí, finanças, sustentabilidade e operações, se reunirem aí. E agradeço, estou à disposição para outras oportunidades, que possamos nos encontrar aí, estar sempre presente. Os alunos também, né, das 3 instituições que são bem-vindos, e também a FAI, né, agradecer a FAI, em nome da FAI, por estar aqui presente e representando todos os nossos alunos aí. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Perfeito. Então, muito obrigada. Vamos encerrar a live e ficamos até a próxima vez, até uma próxima. Tchau, tchau para todos. Até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigado, viu? Boa noite. Tchau.